Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Hoje vamos começar com uma série de aulas e ditados dos mestres ascensos dados pela mensageira Elizabeth Clare Prophet, quando da sua última vinda à América do Sul. Planeta Terra, uma encruzilhada na galáxia. Estaremos estudando agora a Pérola de Sabedoria, volume 39, número 5. Uma aula com a mensageira Elizabeth Clare Prophet. A profecia de Saint Germain para a Era de Aquário. Saint Germain envia sua mensageira e os 7 arcanjos para a América do Sul, para inaugurar a Era de Aquário na Terra. Abre aspas. Bem-vindos ao século XXI. Bem-vindos ao coração de Saint Germain. E bem-vindos ao meu coração. Hoje, eu vou contar a vocês uma história. É uma história sobre vocês, e ela começou há muito tempo atrás. A América do Sul é uma massa de terra diversa e vital. Desde as florestas tropicais da Amazônia até os espaçosos pampas. Os Andes simbolizam as aspirações e o potencial espiritual deste continente. Eles formam a cordilheira de altas montanhas mais extensa do mundo. Seus cumes perfuram os céus da Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru. Eles estão repletos de vulcões que fazem parte do Anel de Fogo. Os historiadores dizem que o homem migrou pela primeira vez para o hemisfério ocidental, vindo da Ásia, e chegou à América do Sul há cerca de 20 mil anos. As culturas indígenas nativas floresceram aqui por milhares de anos. Após as viagens de Colombo, chegaram os espanhóis e os portugueses, trazendo escravos da África. E nos tempos modernos, outros europeus migraram para este continente. Se examinarmos um punhado de fotos da história da América Latina, veremos cenas das grandes civilizações incas, dos astecas e dos maias. Estamos admirados e perplexos com as pistas de pouso pré-históricas de Nazca e com as pirâmides do Peru, tão misteriosas quanto as do Antigo Egito. Nós contemplamos a antiga cidade de Cusco, uma Meca nos Andes, e o sagrado santuário inca de Machu Picchu. Nós vemos as guerras de libertação e os perfis dos heróis sul-americanos, como San Martín, Bolívar e Miranda, e os rostos de muitos outros cuja labuta e sangue e sacrifício e criatividade construíram uma civilização que pode um dia ser a luz do mundo. Aqui vale um comentário. Ela comenta aqui sobre Bolívar, e Simão Bolívar hoje em dia é muito conhecido como o mártir adorado e sempre aclamado pelos ditadores venezuelanos Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Eu sei que muitos de vocês estudaram quem foi Simão Bolívar, mas eu prefiro passar isso aqui para que vocês entendam por que Elizabeth está aqui colocando Simão Bolívar como um libertador. Simão Bolívar nasceu em Caracas em 1783, um venezuelano. Foi um militar liberal e líder político da Venezuela, sendo o primeiro ilustrado a apoiar, na prática, a descolonização da Venezuela, lutando então pela libertação da Venezuela da condição de colônia da Espanha, junto com José de San Martín. Foi uma das peças-chave nas guerras da independência da América Espanhola do Império Espanhol. Libertou, então, os países da América Latina das garras e fúria dos espanhóis. Simão Bolívar é considerado por alguns países da América Latina, então, como um herói, um visionário, um revolucionário e um libertador. Um representante, então, da liberdade. Durante o seu curto tempo de vida, levou a Bolívia, a Colômbia, o Equador, o Panamá, o Peru e a Venezuela à independência. E ajudou a lançar bases ideológicas democráticas na maioria da América Hispânica.
Por essa razão, é referido por alguns historiadores como o George Washington da América do Sul. Muito diferente do que Hugo Chávez e Maduro realizaram e ainda estão realizando, um verdadeiro oposto de Simão Bolívar. Ao invés da liberdade, eles clamam a democracia quando estão arrasando a Venezuela e querendo levar isso para toda a América Latina, ou seja, dominar esses países colocando todo o seu povo na pobreza. Exemplo que nós podemos ver com a Venezuela agora. Isso não se trata aqui de política, não estou aqui fazendo política, eu estou aqui mostrando o que nós temos visto como realidade. Infelizmente, uma tristeza. Continuando o texto, nos anos desde a libertação do controle europeu, a América do Sul teve uma história política notável. Seu povo tem experimentado muitos tipos de governo, liderados por homens fortes, grupos políticos e militares, governos da esquerda e da direita, e o estabelecimento de repúblicas democráticas. A América do Sul alcançou muito sob circunstâncias difíceis em pouco tempo. Ela jogou fora seu passado colonial e aboliu a escravidão. Ela se modernizou e urbanizou e ela educou uma grande porcentagem de seu povo. Hoje, a América do Sul tem problemas econômicos, políticos e sociais difíceis, desde a má distribuição da riqueza à incapacidade de educar os pobres. Mas alguns cientistas políticos preveem o surgimento de uma nova e distinta ideologia democrática sul-americana. E o gênio da América Latina, de que Bolívar falou tão eloquentemente, pode evoluir estruturas políticas que levem a uma cultura única e vital de liberdade. Subtítulo: Terra, uma encruzilhada na galáxia. Mas a nossa busca por quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós estamos indo, nos leva para o passado distante, além do conhecimento dos historiadores. Precisamos voltar aos continentes perdidos da Atlântida e da Lemúria, de volta ao tempo em que as pessoas de outros mundos chegaram na Terra em espaçonaves. Os registros e artefatos da antiga Suméria, do Egito, na Índia e até mesmo da civilização Inca testemunharam esses visitantes de planetas distantes. Eles chegaram aqui trazendo uma tecnologia superior a 500 mil anos atrás. Os alienígenas não eram benevolentes e eles manipularam as evoluções da Terra. Eles praticavam engenharia genética e ensinavam os homens as artes da guerra. Eles foram seguidos aqui por habitantes do planeta Maldek, um planeta que ao mesmo tempo estava em nosso sistema solar, mas que foi destruído por facções em conflito. Tudo o que resta do planeta Maldek é o cinturão de asteroides entre os planetas Marte e Júpiter. Quando os maldequianos começaram a encarnar na Terra, eles também trouxeram uma ciência avançada e uma natureza guerreira. Aqui vale um comentário. Vocês vejam que o planeta Maldek, aqui nesta aula a mensageira não comunicou, mas nós sabemos de que o planeta Maldek foi então destruído por guerra nuclear. Imagine só, destruir um planeta inteiro. E isso é possível. E o que acontece quando um planeta explode? Então vejam, o seu povo, as almas, elas precisam de uma estrutura, como eles chamam, de uma base planetária para evoluir. Escola da alma é no planeta. E aonde então que essas almas vão nascer? Elas vão nascer no planeta mais próximo que esteja na sua vibração. Então, por exemplo, numa infelicidade de perdermos o planeta Terra, as almas mais elevadas do planeta vão então ser magnetizadas, atraídas para o planeta mais elevado, mais próximo, Vênus.
as almas menos elevadas, as almas de energia e consciência mais pesadas, mais materiais, vão para o planeta mais próximo de energia mais baixa, Marte. Isso é muito triste, porque a oportunidade de elevação em Marte levaria milhares de anos. Então vejam o quão importante é lutarmos para mantermos essa plataforma ativa, essa plataforma viva, a nossa Terra, o nosso planeta, para que possamos então continuar a nossa evolução espiritual aqui. Muita coisa está em jogo, muito, e nós precisamos lutar por isso em oração, pedindo a intercessão divina. É tudo o que os mensageiros querem, é tudo o que os mestres querem que nós façamos, nos unirmos em oração para que eles possam então entrar aqui e tirar a força desses caídos que querem ou dominar por completo os filhos da luz ou destruir a Terra. E vocês vejam que tem gente que diz que nós não podemos orar, né? A religião não tem nada a ver com política, não podemos orar por uma política melhor, pela condenação dos caídos que estão aí dominando a política, quando esses indivíduos colocam em risco todo o planeta, toda a vida. E a vida é Deus, a vida é espiritual, ela inicia-se no espiritual, como nós já ensinamos, depois vai para o mental, depois emocional, depois físico. Então nós precisamos sim pedir a intercessão do espiritual no físico, para que esse físico seja aperfeiçoado pelo espiritual elevado. E tudo o que Deus nos pede, tudo o que Saint Germain nos pede é o quê? Fazer chama violeta e pedido de julgamento todos os dias, constantemente, e pedir a ação do primeiro raio para direcionar o povo, a ação do segundo raio para elevar nível de consciência. E, como diz Jesus, vocês não podem orar comigo nem uma hora por dia. É importante, então, que todos passemos a invocar a luz para a ação na Terra. Isso é extremamente importante, a compreensão. Se você não compreende isso, você está longe de ser um Shela dos mestres ascensos na Terra. E não é uma hora só. Uma hora é o mínimo que Jesus ensinou. Em sua encarnação aqui na Terra não foi nem através dos mensageiros. Continuando. O Mahabharata, um antigo texto hindu, fala sobre grandes batalhas, carros de guerra voadores e avançadas armas de destruição em massa. Tudo isso soa como algo saído do filme Guerra nas Estrelas, de George Lucas, mas é uma visão do passado, não do futuro. Algo que aconteceu. A Terra se tornou uma encruzilhada na galáxia. Ela tem muitas evoluções diferentes. Pessoas que têm suas origens aqui, outras que começaram em outros sistemas de mundos, alguns são da luz, alguns se comprometeram com a escuridão. Alguns são homens, alguns são anjos caídos que encarnaram, e alguns são anjos de luz também encarnados. É uma tapeçaria muito complexa. Subtítulo: O nosso papel há muito tempo esperado. Ajudar Saint Germain a tornar a Era de Aquário uma Era de Ouro. A nossa história é mais do que uma crônica da vinda de alienígenas para a Terra. Já existiu aqui grandes civilizações da Idade de Ouro na Lemúria e na Atlântida. Muitos de nós estávamos lá. Nós fomos guiados por mestres e adeptos muito avançados. Nós conhecemos e aplicamos as leis de Deus e desfrutamos de uma qualidade de vida superior à que temos hoje. Muitos de nós temos uma memória de nossa vida na Lemúria e na Atlântida. Nós temos uma consciência interior das eras de ouro passadas, na qual desempenhamos um papel e nós nos lembramos de quando, sob a influência dos anjos caídos, traímos nossos mentores. Essa traição e o abuso da tecnologia levaram ao afundamento do continente da Lemúria há mais de 12.000 anos atrás. Tudo o que resta desse continente é o Anel de Fogo,
que traça as fronteiras do Oceano Pacífico ao longo da costa oeste das Américas do Norte, Central e do Sul, e da costa leste da Ásia. Cerca de 1000 anos depois, a Atlântida afundou. Os outrora grandes continentes da Lemúria e da Atlântida estão agora sob os oceanos, seus triunfos e fracassos cobertos pelas areias movediças do tempo. Desde então, as idades rolaram como carros de uma grande roda gigante. As civilizações cresceram, floresceram, declinaram e desapareceram. E as pessoas da Lemúria e Atlântida reencarnaram de novo e de novo e de novo, fazendo bons e maus karmas ao longo do caminho. E hoje, muitos lemurianos e atlantianos gravitaram para as Américas. É contra esse pano de fundo que vocês, o povo da América do Sul, estão prestes a ocupar seu lugar no palco da história cósmica. O seu papel, o nosso papel, é ajudar o Mestre Ascenso Saint Germain a tornar a Era de Aquário uma Era de Ouro. Este é um papel que vocês e eu temos esperado durante muitas e muitas vidas para atuar. Eu, pessoalmente, sinto que eu estive deprimida, aqui e ali ao redor do mundo, em diversas encarnações, apenas esperando Saint Germain entrar em minha vida. Pare um momento e pergunte-se: onde estive nos últimos 10.000 anos? Quem sou eu? De onde eu venho? E para onde eu estou indo? É exatamente para isso que estamos aqui para descobrir. Então vamos continuar nossa viagem de autodescobrimento. Subtítulo: o nosso objetivo com a finalização da Era de Peixes: realizar, manifestar o Filho de Deus, o Cristo, dentro de nós. Existem 12 eras astrológicas, cada uma com cerca de 2.150 anos de duração. Elas tomam seus nomes dos signos do zodíaco. O ciclo inteiro de 12 eras abrange cerca de 25.800 anos. Novas eras estão relacionadas com a precessão dos equinócios. Na astronomia, esta é a lenta rotação para trás da Terra em torno de seu eixo polar. À medida que a Terra gira, a ponta do equinócio da primavera se move através dos signos do zodíaco, denotando a idade em que estamos. Ninguém sabe exatamente quando cada idade começa ou termina, mas nós sabemos que nós estamos nos dias finais da Era de Peixes. Por causa da precessão, nos movemos através das eras em ordem inversa. Antes da Era de Peixes, nós estávamos na Era de Áries, e antes na Era de Touro, e assim por diante. E em cada era, estamos destinados a assimilar um atributo da consciência de Deus e expressar os aspectos positivos do signo. A abertura dessas épocas é muitas vezes acompanhada pelo nascimento de um avatar, ou Deus-Homem, que incorpora o espírito da época que ele inaugura. A Era de Peixes trouxe a consciência de Deus como o Filho, revelado a nós no Cristo universal personificado em Cristo Jesus. Jesus veio para nos mostrar como trilhar o caminho da nossa cristandade pessoal para que pudéssemos perceber o Filho de Deus dentro de nós mesmos. Jesus é o patrocinador da Era de Peixes e o exemplo do que poderíamos ter e deveríamos ter nos tornado. Durante este período de 2.150 anos, somente os santos conseguiram esse objetivo. Aqui um comentário: estes santos não são necessariamente os santos da Igreja Católica, até porque sabemos que alguns dos santos da Igreja Católica nunca foram santos, e outros que não chegaram a ser aprovados pelos papas da Igreja Católica como santos, são verdadeiros santos. Santos são aqueles que se tornaram a manifestação do seu Cristo e obedeceram às leis de Deus na terra, trazendo então esse exemplo para os seus irmãos. Os santos são os mestres ascensos da grande fraternidade branca que ascensionaram da terra. Continuando. Subtítulo:
Aquário será uma era de ouro apenas se você fizer acontecer. O nascer da era de Aquário nos traz a consciência de Deus como Espírito Santo e como Mãe Divina. Aquário pode ser uma era de liberdade, paz e iluminação. Pode ser um tempo de progresso tecnológico combinado com desenvolvimento espiritual. Pode ser um tempo em que nos libertaremos do passado. Shananda, chefe do Conselho Indiano da Grande Fraternidade Branca, declarou em 1962 em um ditado dado ao mensageiro Mark Prophet. Abre aspas. A era aquariana pretende ser uma era de cooperação absoluta entre Deus e os mestres ascensos, entre os mestres ascensos e os homens, e entre as pessoas em todos os lugares. Fecha aspas. O símbolo de Aquário, um rapaz carregador de água com urnas equilibradas, isso revela serviço harmonioso e suprimento abundante. Esse espírito rítmico de cooperação deve ser a base de todo relacionamento, substituindo o egoísmo desgastado. Alguns acreditam que Aquário será uma época de ouro, não importa o que aconteça. Mas essa tese exclui o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é nosso direito divino de nascença. O mestre Ascenso Lanto, que vem para o Ocidente a partir da tradição taoísta, disse recentemente, abre aspas, foi profetizado que uma civilização da Idade de Ouro deve novamente se erguer na América do Sul. Mas não seja supersticioso. Isso não acontecerá a menos que você faça acontecer. Isso não acontecerá automaticamente. Fecha aspas. Há muitas razões para isso, começando com o karma. Com o início da era de Aquário, nós podemos capitalizar o karma positivo que fizemos em Peixes e nas eras anteriores. Mas ainda assim, temos que lidar com o karma negativo de Peixes. Além disso, também estamos lidando com o karma negativo das idades de Áries e Touro, e de todas as eras anteriores, que remontam a 25.800 anos. O fardo da história está sobre nós, e é uma carga kármica pesada, muito pesada. Comentário. Então vejam o quão importante é nós fazermos as invocações de julgamento divino sobre os caídos, sobre aqueles que não se curvam para a luz. Fazemos invocações à chama violeta para libertar a humanidade, para que eles consigam se elevar a um nível de consciência onde eles possam reconhecer os ensinamentos. Levar o ensinamento a todas essas pessoas que estão em evolução para que eles possam ter a oportunidade de se tornarem um com a presença Eu Sou, com a sua própria presença Eu Sou e Santo Cristo pessoal, conseguindo assim se manter nesse planeta quando ele se elevar na luz, ou, na pior das hipóteses, conseguir uma oportunidade de subir de nível indo para Vênus ao invés de ficar preso num nascimento em Marte ou outro planeta ainda pior. Vamos arregaçar as mangas, meus irmãos, vamos orar, vamos divulgar os ensinamentos, vamos invocar a chama violeta, vamos fazer pedidos de julgamento. Vamos comigo, vamos fazer isso. Vamos nos unir aqui. O grupo de estudos virtual Eu Sou Luz foi criado para isso, para unir os filhos da luz em uma direção, defendendo o nosso país e a América Latina inteira e o planeta, por tabela. Continuando. Subtítulo. Usando a astrologia para prever futuros desafios. A astrologia mostra que o que aconteceu antes pode acontecer de novo, pois a astrologia nos diz quando o nosso karma positivo e negativo retornará para nós. No lado negativo disso, os ciclos dos próximos 12 anos, os próximos 33 anos e os próximos 200 anos prenunciam guerras, pragas, tirania política, turbulência econômica e até o afundamento de continentes. Mas isso não precisa acontecer. Roger Bacon, o primeiro cientista moderno, disse que o objetivo de estudar astrologia é evitar seus presságios negativos. Bacon acreditava
que era possível evitar guerras através do estudo da astrologia. Ele disse que se os líderes da igreja tivessem lido as advertências astrológicas, como o cometa de 1264, que precedeu as batalhas que eclodiram por toda a Europa, eles poderiam ter evitado as guerras de sua época. Saint-Germain esteve encarnado como Roger Bacon. Ele leu a escrita nos céus quando era Roger Bacon e a lê até hoje. Ele traz uma advertência e uma profecia dos portentos negativos de Aquário. Ele também vem nos dizer que temos o poder de mudar o futuro e tornar esta era de Aquário uma era de ouro. Elizabeth Klaproth. Essa pérola é a parte inicial dessa aula dela. É uma aula que continua numa segunda tradução. Eu traduzi essa parte e ainda vou traduzir a próxima. E volto a gravar aqui para vocês a continuação. Mas fica o recado, como já foi dito em aulas anteriores, nós não devemos levar como certo as previsões, as profecias, porque elas vêm para nos alertar. Uma profecia ruim, uma previsão, uma visão do futuro ruim, negativa, ela não é uma visão para a manifestação, e sim para alerta. Nós podemos mudar o futuro, nós podemos fazer com que o nosso futuro seja um futuro iluminado, um futuro de união com os mestres e com Deus, onde somos então livres, totalmente livres. Vitória sempre na luz de Deus, que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.